atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial com o tema aborto, causas e consequências. Eu, André Zola, André Reis, Valmir de Lima, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso programa especial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos o tema aborto, causas e consequências. Assim, esperamos oferecer subsídios para a valorização da vida. O nosso estudo e considerações fundamentam-se nos livros fundamentais da codificação e também em livros subsidiários. O Livro dos Espíritos, a sua segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, a união da alma e do corpo. Também nos utilizamos do livro Quem Tem Medo da Morte, especialmente dos capítulos Aborto e Consciência e Erro, de autoria do escritor Richard Simonetti. O livro de Divaldo Franco Responde, volume 2, o capítulo que trata sobre a temática do aborto. Nesse programa especial, conversaremos sobre efeitos, causas, consequências, vida espiritual, reencarnação, doenças prematuras, entre os outros aspectos que permeiam o grave problema que assola a humanidade, o aborto. Agradecemos sua audiência e lhes enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. André, Edgar, Valmir. O programa de hoje nós iremos fazê-lo num formato diferente, de troca de impressões e conversas, né? E além de falar especificamente do tema aborto, nós temos que lidar com as causas, né?
suas origens, quais são os momentos em que leva a este processo, né? Então, André, iniciando essa conversa deste programa especial, quais são as consequências das relações que se baseiam somente no aspecto da sexualidade? A consequência, não entendo ser outra senão dor e sofrimento. Porque toda vez que nos baseamos nas questões materiais, são questões efêmeras, de curta duração na reencarnação, mas com reflexos à frente em várias encarnações sucessivas no futuro, talvez, né? Então, uma questão que é a essência do espírito, o amor, que deve ser trabalhado nos relacionamentos todos e depois, como consequência, como um complemento, tratar da sexualidade. Então, nós construímos uma casa, por exemplo, com base na areia, não vai ter sustentação ao longo do tempo, né? Nós vamos ter uma relação ali muito fugaz, muito, né, sem especificidade, sem consistência, sem base. E aí ela com certeza vai falhar no seu processo de agregar, de diminuir o egoísmo, de desenvolver um sentimento de amor, de fraternidade entre aqueles que estão ali envolvidos nessa situação, né? Nós ouvimos muito hoje que eu sou, né, vamos dizer assim, eu tenho uma situação, sou muito orgulhoso de ter essa sexualidade. Não, nós temos que ter o respeito às escolhas e temos que ter a alegria, a felicidade dos espíritos serem do bem, sempre sendo causadores das boas obras, das boas atitudes. Então, nós não devemos nos pautar pela opção, né, sexual, da sexualidade. Isso é inerente à escolha de cada um e à responsabilidade há de vir. Que nós estamos aqui não é condenando a qualquer escolha, nós estamos simplesmente lembrando dos reflexos, das consequências que toda escolha tem, né? Então, devemos entender que nós fomos criados por Deus pelo seu amor, para desenvolvermos o sentimento, para evoluirmos, para amarmos. E o sexo é um complemento a essa união, a esse amor. Edgar, uma das consequências, trazendo para o campo imediato de uma relação fundamentada no aspecto da sexualidade ou só da relação sexual, desse momento que todos estamos entrando nesse contexto do aborto, como entender, então, como se diz no popular, uma das consequências desse aspecto, que é a gravidez não programada? Como é que lidar com isto? E esse aspecto da gravidez não programada também, às vezes, se desdobra para casais que têm relações não só fundamentadas no sexo, mas fundamentada também num ambiente saudável, né? Saudável no aspecto que está, como o André disse, baseada no amor recíproco que eles têm. Como é que é entender essa questão de uma gravidez não programada? Bom, foi feito recentemente, em 2020, um estudo promovido pelo Fundo de População das Nações Unidas, portanto, um órgão vinculado à ONU. E detectou-se, através dessa pesquisa, que 55%
das gestações no Brasil, elas não foram planejadas. Então, mais da metade de todas as gestações ocorridas no Brasil não foram programadas. Não obstante, nós sabermos a existência de uma série de métodos contraceptivos e disponíveis, né? Agora, a gravidez não planejada é aquela que originalmente não foi programada pelo casal ou pela mulher. E geralmente essa gravidez não programada, essa gestação não planejada, ela é causada pela ausência ou o uso incorreto dos métodos contraceptivos e especialmente a falta de informação. Ora, nós não ignoramos, sobretudo em função dos levantamentos trazidos pelo nosso amigo André Reis, que numa sociedade onde as relações sexuais se mostram não raro, assim, casuais e objetivando, se não, as experiências em torno do prazer, é claro que todos estes processos são estímulos que gerarão consequências mais ou menos graves ou nenhuma, o que também é verdade. Entretanto, nós consideramos que dentro desse percentual de 55% de gravidez não planejada, incluem-se aí também aquelas que o casal não esperava no momento em que ela ocorreu. Em todo caso, nós entendemos que essa gravidez não programada, ela também é geradora de uma corrente de mudanças significativamente profundas, essencialmente para a mulher, quando não para o homem também, para o próprio casal. Um homem em cada 4 abandona a mulher quando ela está grávida, o que também é um número significativo. Desses que não abandonam, mais um abandonará após o nascimento da criança. Então vejamos como se trata de uma questão que exige educação, que exige, sobretudo, responsabilidade por parte daqueles que se envolvem na relação, evidentemente. Uma relação não planejada também acaba sendo, mais tarde, patrocinadora de problemas da aceitação desse filho em relação à mãe, especialmente, quando não, a mãe acaba desenvolvendo quadros de depressão pós-parto. E é claro que desse número significativo são os adolescentes que mais expressamente acabam experimentando as inquietações de uma gravidez não planejada. Há 2 aspectos também destacados em outras pesquisas que assinalam que quanto menor for o índice de educação aí formal, educação aí nas escolas, maior será a incidência da gravidez não planejada na adolescência. Esse é um dado, né? Um outro dado também é que quanto menor a faixa de rendimentos dessas meninas adolescentes, também maior é a incidência, culminando, é claro, com a falta de informação. Daí ser tão necessário a educação sexual nas escolas e campanhas de orientação muito relevantes e importantes para essas meninas e o acompanhamento, é claro, de uma eventual gravidez não planejada, de uma gestação não programada, portanto, André, amigos e amigas. Valmir.
viemos de uma construção, passamos pelo contexto social e jovens e todas essas pessoas, todos os envolvidos neste processo chegam nas suas famílias, né? E existe essa questão. É claro que a sociedade realiza progresso, as relações familiares sofrem transformações, mas ainda existe a vergonha, né, de se ter no meio da família uma gravidez indesejada, principalmente quando isto às vezes retrata relações fortuitas, casuais, né, aonde que afeta principalmente a parte da mulher, né, no seu ambiente familiar, dependendo do estágio cultural, porque nós temos vários estágios de culturas dentro da nossa sociedade, mas falando especificamente de um ambiente mais comum. Como é que faz para lidar com isso? A família pode tomar diversas atitudes em relação a esta gravidez inesperada, indesejada ou jamais prevista. Bom, companheiros, amigos ouvintes, André Zola, Edgar, André Reis, nós, através dos estudos da doutrina espírita, nós sabemos que estamos em processo de evolução e que esta evolução passa pela individualidade, que culmina na sociedade. Kardec elucida-nos que mais do que pela instrução, será pela educação que iremos formar uma sociedade mais avançada. Nós sabemos que, em determinadas épocas, uma gravidez indesejada, né, no seio de uma família, principalmente a chamada gravidez da mãe solteira, sempre era motivo de muita vergonha. São tabus que, aos poucos, nossa sociedade vai dissipando, vai aprendendo melhor lidar com as condições humanas. Joana de Ângeles nos elucida que nós tivemos um período de muita castração. E, obviamente, depois de um período muito longo de castração, de uma sociedade que fundamentava os seus princípios dentro de ideias religiosas não muito ajustadas com a lei divina, pois que as religiões formais, dentro do pensamento humano, nem sempre estão ajustadas ao pensamento divino. Então, muitas vezes, esse pensamento religioso, ele diz mais aos conceitos arcaicos, primitivos, de uma sociedade atrasada, do que propriamente um meio, um instrumento de ligação com o divino. Então, nós tivemos períodos de castrações muito sérias. E, obviamente, tudo aquilo que por um período muito longo é estancado de maneira incorreta, acaba culminando em outros tempos em um processo de, eu vou chamar aqui, para me falta a palavra, de explosão, de abertura também desenfreada, contrapondo-se a um período castrador. Então, eu acredito que a nossa sociedade gradativamente vai percebendo que proibição, castração não é o caminho, nem tampouco a libertinagem ou a liberação sem os devidos controles que a educação deve ter, deve formar. O companheiro André e o companheiro Edgar fez observações aí interessantes de dados, de condição, de escolha, de opção e assim por diante. Mas sem a formação de valores bem estruturados, as condições, ou as escolhas, ou as opções, nem sempre são muito bem ajustadas. Então, é lógico que nós estamos num processo educativo.
evolutivo. A doutrina espírita, tanto quanto outras religiões bem intencionadas, oferecem meios, oferecem recursos de acolhimento, de entendimento, de compreensão. Então, o termo vergonha vai desaparecendo, porque muitas vezes a condição, entre aspas, vergonhosa causa muito mais dano ao orgulho do que, propriamente dito, a questão em si. Então, conforme nós vamos crescendo, evoluindo moralmente, intelectualmente, essa ideia orgulhosa, que por muito tempo se instituiu como sendo vergonha, precisa desaparecer. Então, essa gravidez indesejada, ela pode ser muito bem aceita, muito bem trabalhada, evitando desastres maiores, pois que o tema nosso é aborto. Então, tomara que de futuro esse termo vergonha, que está estritamente ligado com orgulho, possa desaparecer da face da terra. André, tanto o Valmir como você mesmo na sua resposta anterior, o próprio Edgar, falaram do processo educativo, né? E houve, dentro da escola formal, avanços maravilhosos. A escola hoje tem os programas de educação sexual, né? As instituições de saúde pública oferecem apoio médico, orientativo, métodos contraceptivos para todos que procuram, que vão ao encontro. Então, avançamos significativamente enquanto sociedade em atenção a tudo isto, né? A medicina cada vez mais propicia métodos contraceptivos mais brandos, mais amenos, hormônios de quantidades menores para dar uma qualidade a todos que estão usando dessas situações. E ainda assim, com tudo isto, a gravidez está aí. Ela acontece e por conta deste processo nós vamos entrar em situações mais complexas, isso de muito sofrimento. Por que será, André, que apesar de tudo isso ainda existe, ainda acontece com certa regularidade esses processos de gravidez tidos como indesejados? Bem, eu entendo que uma das causas é que não existe acaso, né? As leis divinas têm métodos, têm formas de trazer a lume a oportunidade redentora da encarnação para o espírito que precisa da evolução. Então, o esquecimento, entre aspas, vamos dizer, de se utilizar o método contraceptivo ou o desrespeito ao amor, pulando etapas e trabalhando só a questão material, né, leva muitas vezes as leis divinas a usarem esses momentos, mesmo no entendimento dos parceiros de uma gravidez indesejada, mas a necessidade, o comprometimento desses parceiros com outros espíritos necessitados do corpo físico para se desenvolver, intelecto, moral e espiritualmente, aqui encarnados. Então, a lei divina tem mecanismos de superar esses sistemas contraceptivos para permitir as experiências necessárias, né? Nada acontece por acaso, foi sem querer. Não, ninguém se relaciona sem querer, tirando as exceções, as agressões, não entramos nisso, mas duas pessoas se encontram, se relacionam e se permitem, porque ambos querem, né? Como diz o ditado, quando um não quer, dois não briga, porque senão aí vira crime, é outra situação, né? Outra análise. Então, a pessoa se põe naquele, entre aspas, risco da gravidez.
e acha que naquele período não tem problema, não tem não sei o quê, e aquelas conversas que não levam a nada. Então a lei divina utiliza dos seus mecanismos para realizar o compromisso assumido entre as partes para que, num futuro próximo, né, se permitindo o desenvolvimento e a constituição desse ser que chega, serem abreviados, amenizados dores e sofrimentos que assumimos lá atrás, né? Ressarcindo débitos que nós assumimos e muitas vezes fugimos, né, através desses métodos contraceptivos. Uma das questões eu acredito que seja essa. Edgar, as questões que apresentamos nessa parte de introdução ao tema, né? Pode ser assim de alguma maneira, elas buscam apresentar algumas das ocasiões que dão causa ao propósito do aborto. Está claro aqui para todos nós, o Valmir, inclusive, já abordou esta questão. Como entender essa triste realidade? De fato, André, amigos e amigas que nos ouvem, é uma triste realidade, né? Eu creio que o nosso entendimento em torno do tema, ele não é somente uma proposta reflexiva de defesa à vida por conta exclusivamente da religião espiritista que abraçamos. A questão, entretanto, ela deve ser compreendida de uma maneira ainda mais ampla, que é o que, inclusive, tem se buscado nas recorrentes discussões em torno do aborto. Nós devemos lembrar que os movimentos culturais que aconteceram na Terra acabaram estabelecendo momentos onde a vida era bastante valorizada, onde ela também, por outro lado, era absurdamente aviltada. E falamos aqui não somente da vida infantil ou da vida do feto, mas a vida humana de uma maneira geral. Vale ressaltar que em inúmeras culturas o aborto tem sido estimulado, como, por exemplo, na Índia. Na Índia, há culturas localizadas de determinadas castas que acabam depreciando a figura feminina. Então, nos exames para detectar o sexo do bebê, caso seja uma menina, as mães são estimuladas a abortarem. Então, vejamos que é um drama cultural e social, inclusive. Encontrar uma vila lá na Índia, por exemplo, que de 10 mil habitantes só existiam 50 meninas. 50 meninas mesmo, crianças. E as outras foram abortadas pelas mães. Então, é uma triste realidade entender que a humanidade ainda não valoriza a vida suficientemente significativa e enobrecedora, fazendo com que determinados movimentos acabem por sufocá-la, sobretudo quando se trata do aborto provocado. Lembremos que houve culturas no passado em que o infanticídio era estimulado também, em que a chamada purificação de raça ou a eugenia era da mesma forma estimulada. Então vejamos que se há esse, vamos dizer, arcabouço atávico cultural, há, por outro lado, de uma certa maneira, a falta de valorização, quando não uma depreciação absolutamente banalizada, uma apreciação absolutamente banalizada do que seja a vida,
do que seja o feto, do que seja o embrião e assim por diante. Então, a questão é muito profunda e que precisa ser, aí sim, nós buscamos naturalmente apresentar algumas eventuais conjecturas sobre os movimentos de saneamento dessa cultura, né, de transformação, mas, sobretudo, reconhecer a importância da educação e do entendimento, sobretudo ético, moral. Nós vamos tratar mais tarde, eu acredito, da questão da autonomia do corpo da mulher e outras questões bastante importantes em torno desse tema. Mas me parece, André, amigos aqui de bancada, amigos e amigas que nos ouvem, me parece que, essencialmente, a grande problemática é compreender o valor da vida. Porque se hoje se mata por conta de um tênis, por conta de um celular, por conta de uma bicicleta, também hoje se mata por conta da falta de entendimento de que a vida começa com a fecundação, com o zigoto. Portanto, se há banalização da vida em inúmeras expressões, por que não haveria, sob essa ótica, a banalização da vida intrauterina, portanto? Bem, vamos pedir ao nosso amigo ouvinte, ao nosso amigo telespectador, um breve momento. Faremos um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Por favor, fique conosco. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos ao programa especial Verdade e Luz com o tema aborto. Agradecemos a você por continuar conosco. Valmir, o Espiritismo afirma peremptoriamente que a vida continua. Diante desta verdade inconteste, qual a posição que o espírita deve ter diante do aborto? Bom, nós que hoje estamos matriculados numa escola que chamamos doutrina espírita, pois que cremos que há várias escolas no mundo e dentre as escolas religiosas, hoje estamos matriculados na doutrina espírita. Sabemos, por força das nossas experiências com as lides espíritas, que a vida continua. A vida, ela existe no contexto de existência do espírito que antecede ao berço, à concepção e prossegue além do túmulo. Então, na verdade, nós devemos ter um respeito muito grande pelo vaso que nos acolhe para as experiências reencarnatórias. Então, a posição espírita frente ao aborto é
de fazermos de tudo para orientarmos as pessoas para que não pratiquem, para que não façam o aborto. Mesmo porque ninguém mata a vida na sua realidade verdadeira, que é da imortalidade da alma. Os danos causados ao corpo, os danos causados à alma, com certeza repercutirão por muito tempo, causando muitas vezes dramas familiares, pessoais, psicológicos, graves, sérios. Então, é sempre muito triste quando sabemos que alguém, em desrespeito à vida, que é um dom de Deus, em desrespeito à oportunidade que deveremos dar, assim como para nós foi concedida, interrompe uma existência. Então é sempre muito triste. Nós sabemos que as consequências, que com certeza nós iremos abordar mais para frente, podem ser muito graves. Porque, como já foi citado, muitas vezes esse planejamento é feito no plano espiritual. Por força das nossas diversas relações que tivemos entre nós espíritos, muitas vezes fazemos planejamentos objetivando o reencontro, o perdão recíproco entre as partes. E essas promessas que são firmadas no plano espiritual, quando não são cumpridas, são geratrizes de grandes consequências. Muitas vezes, loucura, doenças graves que podem se instalar, principalmente as de ordem obsessivas, né? Dramas cruéis que podem causar dificuldades muito grandes que vão ultrapassar em muito uma existência temporária física. Então, ao espírita, né, cabe uma postura de fazer todos os esforços, buscar elucidar o máximo possível as pessoas em sua volta para que não o pratique. Né? O espírita é contra a pena de morte, o aborto, tudo aquilo que se contrapõe contra as leis divinas, contra a evolução do espírito. André, há pouco o Edgar fez um esclarecimento, né, que a partir do zigoto, né, o processo se inicia. Né? Então, a partir da concepção, nós temos uma nova vida. Né? Diante desse momento, as atitudes que visam interromper essa vida, que é uma vida sem defesas, né? Indefesa, aquela vida ali está indefesa, né? Ela está sem condições. Pode-se afirmar que estamos diante de um crime, estamos diante de um delito contra o indefeso, porque a sociedade ela é muito firme, inclusive nas suas legislações, quando isto atinge um indefeso, alguém incapaz. E é isto que acontece com aquela vida que começa. Que reflexões, que ponderações nós espíritas podemos fazer sobre este fato? Bem, nós podemos ver a resposta da questão 358 de Livro dos Espíritos, onde Kardec fala que toda vez, né, que nós transgredimos a lei de Deus, há um crime. E o Richard Simonetti vai falar para nós que o aborto criminoso configura um crime hediondo. E como o Edgar estava falando, esse crime nem sempre é passível de punição pela justiça humana, porque é essa questão, né, tem países que o aborto é legalizado, a sociedade ainda, né, apoia e tal. Então, mas isso vai trazer, como o Valmir estava falando, né, graves consequências. Porque
aparentemente, na questão material, não vamos ver nada errado, mas e os desajustes espirituais? Então, o que irá acontecer? Nós não sabemos. Como, ao não permitirmos a encarnação de um espírito que precisa encarnar para evoluir, vai afetar esse espírito? Como ele vai compreender? Como ele vai entender? Como ele vai aceitar? E o que ele vai produzir a nosso favor ou contrariamente a nós, né? Como ele vai se situar dentro dessa não aceitação? Porque o processo encarnatório não é tão simples, né? Não é assim, eu quero encarnar, vou e pronto. Não. Como nós já comentamos, existe o planejamento, a necessidade de se aceitar a encarnação dessa criatura. Então, o pai e a mãe precisam estar de acordo. Claro, estamos falando de modo geral. Há situações, como eu já comentei, que a lei divina se aproveita e utiliza o processo. São outros casos, mas naturalmente nós, né, nos comprometemos, como o Valmir falou, né? Realizamos o concurso, prometemos aceitar a criatura. E para retornar, já temos medo de falhar, de não ser amado, né, de ser rejeitado. Há uma série de situações que o espírito, ao reencarnar, sente. Ele geralmente quer voltar para trás, ele não quer. Então, nessa situação, né, que é um crime, e nós não temos efetivamente noção quais as consequências danosas irão acontecer para nos colocarmos nessa situação. Crime, sim, o é. Edgar, Pois não, meu amigo. Tudo que nós já ponderamos, as repercussões para o espírito, né, que dar margem, dar andamento a este processo, são preocupantes. O Valmir fez narrativas, o André consolidou essas narrativas, né? E nós temos aqueles que são as vítimas, né? São aqueles que perderam a oportunidade, se viram abandonados e esquecidos. Às vezes eu até faço uma reflexão. Imagine-se se alguém fizesse isto conosco, né? Fôssemos abandonados, relegados à própria sorte, né? Indefesos, incapazes, né? Nem de se defender, né? Então, a literatura espírita traz narrativas de espíritos vítimas. Você poderia nos citar um caso, citar uma fonte apenas, ou citar alguma bibliografia depois, que a gente coloca nos caracteres, para que os interessados possam buscar, ler, tomar conhecimento? Aliás, a literatura espírita, ela é farta, absolutamente abundante em relatos, em depoimentos dos dois grandes agentes que envolvem o drama do aborto provocado. Porque nós precisamos reconhecer as diferenciações entre o aborto espontâneo e o aborto provocado. E entre o aborto provocado, também o aborto terapêutico, que é como a medicina e os meios jurídicos tratam essa questão. Por exemplo, quando a vida da mãe corre risco. Nesse caso, interrompe-se a gestação para salvar a vida da mãe. Isso é um aborto terapêutico, não obstante ser provocado, né? Então, há distinções. Mas há, claro, André, na literatura espírita, um campo vastíssimo de estudos, depoimentos, casos. Eu fiquei pensando se eu poderia apresentar um, mas eu quero apresentar vários. Sobretudo para estimular que os amigos e as amigas que nos ouvem e nos assistem possam buscar, dentre essas fontes, os relatos, às vezes
tão dramáticos e dolorosos que são absolutamente comovedores. Relatos de espíritos que perdem a oportunidade reencarnatória e que se revoltam de tal forma contra a mãe ou contra os agentes envolvidos ali no aborto que tornam-se verdadeiros obsessores para a mãezinha ou para o pai ou para o médico ou para os agentes ali que naturalmente comungaram ali de todo o drama. Então essa é uma questão. Há outros espíritos que se sentem, sim, decepcionados, entristecidos diante da falta, diante da oportunidade de reencarnação e que são impedidos por força do aborto, mas que não se movem com o ódio, com raiva, procurando destruir a mãe. Então, há fatos dos mais diversos. E há aquelas mães que, em retornando para o plano espiritual, travam contato com essa dolorosa realidade. Então, vou trazer aqui alguns livros e capítulos trazidos para que os amigos e as amigas possam consultar. O primeiro deles, no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier e também Valdo Vieira. O capítulo 25, intitulado Lola e Leila, trata sobre o aborto. Um outro, o livro Contos e Apólogos, Irmão X, Humberto de Campos, no capítulo 39, vai ter esse capítulo intitulado Infortúnio Materno, que trata sobre o aborto. Tudo sob o ponto de vista espiritual, é claro, né? Depois, capítulo 15 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, intitulado Fracasso. Também trata do drama profundo, aliás, da mãezinha e do espírito reencarnante. Depois, o livro Antologia dos Imortais, o capítulo 10, intitulado José Guedes, Filho que não nasceu. Também vocês podem consultar. Outro, também de Humberto de Campos, Histórias e Anotações, capítulo 8, Entre Dois Mundos, narrando as circunstâncias delituosas do drama do aborto. Outro, Vozes do Grande Além, Aflitiva Lição, também uma mãezinha que aborta e que narra os dramas que ela experimenta depois do desencarne. Outro, Instruções Psicofônicas, capítulo 29, Consciência Ferida, da mesma forma, o relato de uma mãezinha. E por último aqui que eu separei, também Vozes do Grande Além, capítulo 38, Doloroso Engano. Olha, eu separei aqui apenas alguns. Há outros tantos, né? Outros tantos. Mas estes são os relatos que mais, eu senti impacto, né? Emocional e reflexivo diante dessas considerações dos espíritos abortados, digamos assim, as vítimas e também das mãezinhas. O mais doloroso, eu diria, é a situação das mães no plano espiritual. É o que mais comoção, dor e sofrimento se experimenta por conta dos movimentos abortivos. Portanto, a literatura espírita faz questão de apresentar essa realidade para que ela, de alguma forma, provoque movimentos de reflexão, de avaliação, para quem ocasionalmente experimenta ou experimentou estas circunstâncias. Lembremos, entretanto, e eu preciso dizer isso também, André, lembremos, entretanto, que Deus jamais desampara criatura alguma.
jamais experimentaremos, nós como seres falíveis e imperfeitos, nós jamais experimentaremos penas eternas, seja qual for o equívoco que tenhamos realizado. Tudo tem sido para nós oportunidades de aprendizado e crescimento, não obstante experimentarmos também, durante as nossas múltiplas existências, os aguilhões da dor e do sofrimento em função das ações que temos realizado na Terra. André. Estamos chegando ao término deste programa especial sobre o aborto. Outras questões poderíamos, mas o tempo nos inibe de tratá-las. Diante disso, peço ao Valmir que traga para o nosso amigo telespectador uma mensagem de valorização à vida. Amigo ouvinte, lembrando que a doutrina espírita tem, acima de tudo, uma visão extremamente positiva e otimista da vida. Jamais a doutrina espírita, pelo seu alto conceito moralizador e, acima de tudo, o que carrega o pensamento espírita é elevar os nossos sentimentos e os nossos valores humanos ao nível que nos permita acolher a todos, compreendendo que a doutrina espírita é, acima de tudo, doutrina libertadora. É o Evangelho redivivo na codificação kardeciana. Nós estamos diante de um tema extremamente delicado, mas como os amigos já observaram, todos nós, espíritos, encarnados ou não, em trabalho efetivo na Terra, perante os débitos contraídos com a justiça divina, somos doentes, reclamando alto. Assim sendo, nossa visão de espíritas e de espíritos ainda em processo de evolução, devemos nos acolher, nos assistir mutuamente, buscar aprender com a temática espírita a valorizar a vida, compreender que todos nós somos acolhidos pelo Pai e devemos uns aos outros as devidas assistências e os devidos carinhos. Muito obrigado a todos. Verdade e Luz. Bem, amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa especial sobre aborto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Peço ao André e ao Edgar que brevemente façam suas despedidas e uma rápida mensagem. Nosso agradecimento a todos aqui presentes, ao caro amigo ouvinte, telespectador, lembrando sempre que o amor cobre a multidão de pecados. Não vivam, se culpando, entendam que Deus, dentro da sua misericórdia, nos concede situações que podemos superar os nossos erros, espíritos imperfeitos que somos, ainda no processo evolutivo.
Que todos fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Também agradeço a oportunidade de estudo e de reflexão. Obrigado, Zola, Valmir, André, Gilberto na técnica e você que nos ouve, que nos assiste também. Quero agradecê-lo a participação, reconhecendo aqui que nós abordamos apenas um aspecto dessa questão tão delicada, como disse há pouco o nosso amigo Valmir, e que demandaria da nossa parte, e como de todos aqui, ainda estudos mais aprofundados. Ainda assim, sigamos sempre confiantes no melhor, aprendendo sempre. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue aos seus amigos. Quem quiser ouvir programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o nosso próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio de Ribeirão Preto, Verdade e Luz, e também pelo nosso canal no YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.